Conheça os sintomas da menopausa. Os sintomas da menopausa variam de uma mulher para outra. Na maioria dos casos, essas manifestações são tratadas com métodos simples e eficazes. Somente em raras ocasiões, é necessária intervenção médica especializada para lidar com eles. Os sintomas da menopausa são incômodos para muitas mulheres, mas podem ser abordados com medidas relativamente simples. Suas manifestações e intensidade variam de uma mulher para outra, por isso, não se pode generalizar a forma de tratá-los. O habitual é que a menopausa seja fruto do envelhecimento normal do corpo. No entanto, também pode ocorrer como efeito de alguma doença ou tratamento médico. Nesses casos, pode ocorrer muito antes da idade normal. Os sintomas da menopausa aparecem basicamente devido à progressiva ausência de estrogênio. Esse hormônio é usado por diferentes partes do corpo e, portanto, sua diminuição causa manifestações que podem ser muito incômodas. No entanto, na maioria dos casos, esses sintomas são tratáveis. O que é a menopausa? É um processo biológico na mulher, que ocorre entre os 45 e os 55 anos de idade. O mais comum é que ocorra aos 51 anos. Representa uma transformação hormonal no corpo feminino. A menopausa começa quando os ovários param de produzir estrogênio, ao mesmo tempo em que diminuem a produção de outros hormônios reprodutivos, como a progesterona, entre outros. Essa modificação faz com que o período menstrual pare, e não seja mais possível ter filhos. Obviamente, todas essas transformações dão origem aos famosos sintomas dessa fase. Eles não apenas influenciam as mudanças que ocorrem no corpo, mas também o estilo de vida. Em particular, o fumo e um estilo de vida sedentário afetam esses sintomas, tornando-os mais graves. Etapas. A menopausa compreende basicamente 3 etapas: pré-menopausa, perimenopausa e pós-menopausa. Vamos ver em detalhes em que cada uma delas consiste. Pré-menopausa é a fase prévia à menopausa, e a mudança mais marcante é nos períodos menstruais, que se tornam irregulares. Outros sintomas da menopausa, como alterações de humor e ondas de calor, podem ocasionalmente ocorrer nesta fase. Menopausa. Sua principal característica é o desaparecimento da menstruação, por um período de até 1 ano contínuo. Em outras palavras, se houver sangramento ocasional durante esse período, é considerado normal e significa que a pré-menopausa ainda existe. Pós-menopausa é a fase posterior à detenção do ciclo menstrual, e na qual os sintomas da menopausa ocorrem com maior amplitude e gravidade. Principais sintomas da menopausa. O principal sintoma da menopausa é irregularidade na menstruação. Ela perde sua periodicidade e também suas características usuais. Pode desaparecer por um tempo e depois retornar. Além disso, os padrões de sangramento também tendem a mudar. Outros sintomas são os seguintes: alterações metabólicas. Estão relacionadas principalmente com o aumento da gordura corporal. Em algumas mulheres, isso se manifesta como ganho de peso, e em outros, como redistribuição de gordura no corpo. Isso aumenta o risco de diabetes e problemas cardiovasculares. Ondas de calor. Elas são um dos sintomas mais característicos desse período. Existem acessos repentinos de calor, com sudorese e palpitações. As ondas de calor geralmente ocorrem principalmente à noite, o que pode afetar a qualidade do sono. Elas permanecem por até 5 anos.
Osteoporose. Com a menopausa, a descalcificação óssea aumenta, assim como a redução da massa óssea. Isso aumenta o risco de fraturas e lesões em geral. Secura vaginal. A diminuição e a ausência de estrogênio levam ao enfraquecimento da lubrificação vaginal. Por isso, pode haver desconforto durante a relação sexual. Incontinência. Muitas mulheres relatam uma diminuição ou perda de controle sobre a bexiga. Isso leva a dificuldades em segurar a urina antes de chegar ao banheiro. Outros sintomas da menopausa. É comum que as mulheres tenham alterações de humor durante a menopausa. Embora não haja certeza, tudo indica que isso se deve ao impacto causado por esse sinal de envelhecimento. Isso aumenta o medo da possibilidade de adoecer, ou induz a mulher a pensar na morte. As mudanças corporais também geram instabilidade na identidade individual. Assim, várias características femininas tornam-se menos pronunciadas, e isso incomoda. Além disso, esse estágio geralmente coincide com a saída dos filhos e a perda de entes queridos, como os pais. Também é normal que haja uma diminuição do desejo sexual, justamente porque todas essas mudanças são às vezes percebidas como avassaladoras, ou porque há dor durante a relação sexual.